Então, vamos continuar o nosso episódio sobre luto e vamos falar especificamente o luto pela morte. E a gente já falou se a morte ainda é um tabu, né? Porque, como tu falasse, a gente parece que nega, ou muita gente não gosta de falar sobre a finitude, né? Uhum. Que é uma coisa mais certa que nós temos, é a finitude. Então, a morte ainda é um tabu, a morte física, a morte, a perda por morte. Sim. Ainda é um tabu? Eu acho que ainda, é mais do que ainda, né? Eu acho que ela acabou se tornando um tabu. Se a gente for pensar em como a morte era vista há 100 anos atrás, talvez, estou falando aqui da nossa realidade, né? Porque a gente poderia falar sobre morte no Oriente, por exemplo, que é diferente. Sim, a nossa, né? Cultura. A nossa cultura aqui. Então, se a gente pensar que as pessoas eram veladas dentro de casa, que as crianças estavam ali correndo em volta do caixão daquele vô, daquele tio velho que morreu, né? E que isso era aceito, que as pessoas morriam muitas vezes dentro de casa. Uhum. Hoje a gente hospitalizou a morte, a gente se afastou, a pessoa vai morrer, deixa ela lá no hospital. Então a gente se afastou, as crianças não participam mais da morte. Né? Existe até um medo, como é que eu vou dizer para o neto, para um filho, como é que a gente vai dizer para essa criança que alguém morreu, ou até o próprio cachorrinho, né? o animal de estimação. Então, esse excesso de cuidado, ele transformou a morte em algo distante de nós. Uhum. A própria questão da longevidade, eu acho sensacional, que coisa boa que a gente está tendo a oportunidade de viver muito, mas dá uma falsa ideia de que parece que a gente é quase eterno, né? Então a gente parou de lidar com a morte como algo mais natural. E eu acho que isso dificulta também os processos de luto, sabe? Uhum. No caso de morte, me diga uma coisa, uma vez, às vezes eu faço citações aqui, como aquela que eu fiz de que os psicólogos determinam um tempo padrão para um luto, e eu também já ouvi, não sei de onde, que, por exemplo, num caso de morte, diz que o velório ele foi instituído, vamos dizer assim, foi determinado como também o início de uma fase de luto, o início de uma fase de metabolizar aquela perda, porque a pessoa próxima está ali e cada pessoa que chega, a pessoa, ela fala inúmeras vezes, ele morreu assim, ela morreu dessa maneira, foi assim, aí chega outra pessoa, ela repete aquilo, como se gradativamente fosse metabolizado. Isso tem fundamento? Tem fundamento. Os rituais que envolvem a despedida, né, eles contribuem para a gente vivenciar o luto e sair dele, não sei se mais rápido, mas assim, de uma forma mais tranquila, né? Eles ajudam na elaboração. Tu falava antes do tempo, eu te respondi no outro bloco que não existe um tempo. Sim, já houveram estudos, psicólogos, cientistas, enfim, que estudam os comportamentos humanos, já determinaram, por exemplo, o tempo do luto adequado, ou as fases do luto, né? Tem o famoso livro acho que ela era psicóloga ou médica, agora eu não vou me lembrar, Kubler-Ross, que escreveu um livro sobre as fases do luto. Hoje já não se leva tão em consideração assim essa teoria, porque cada pessoa vivencia o luto de uma forma, então não tem exatamente fases que todos nós vamos passar e do mesmo jeito. E também não existe um tempo. Então já houve teorias que definiam um tempo, e inclusive se chamava de luto normal e luto patológico. Hoje já não se utiliza mais essas ideias, né? Já se tem uma outra visão a respeito desse processo de luto. Tá. E me diga uma coisa, existe diferença da maneira como o homem encara o luto e a mulher encara o luto, ou isso já se está
ou o homem de 60 a mais, existe alguma diferença ou não? Olha, eu acho que sempre existem diferenças pensando nas características masculinas e femininas, né? As mulheres, elas são mais abertas a lidar com seus sentimentos, elas são mais permitidas, inclusive socialmente, a expressar seus sentimentos, suas emoções. Os homens são menos, o que não quer dizer que eles não estão sentindo, né? Então, como cada um vivencia o luto, eu até diria que não tem diferença. Eu acho que a diferença tá da porta para fora, né? Sim. Assim, tipo, como eu vou mostrar lá fora que eu tô sentindo, que eu tô passando por um luto. A mulher vai demonstrar de um jeito e o homem vai demonstrar de outro. Mas os sentimentos, as dores, é muito parecido, eu diria. Eu acho que talvez não tenha diferença. Né? Igualdade de gêneros, né? Quer dizer, as mulheres estão se permitindo, estão reivindicando terem mais direitos e deveres, né? E os homens do canal se permitam a sentir e manifestar o luto. E eu te pergunto agora, existem situações em que as pessoas não, como é que eu vou dizer assim, não exteriorizam ou não metabolizam, quer dizer, como é que eu vou dizer assim, quando esse luto ele é engolido, vamos dizer assim, né? Que consequências pode ter isso? Síndrome pós-traumática, ou enfim, eu viajei agora, mas... não sei se chegaria a ter uma patologia como uma questão assim de um trauma ou algo assim, mas ao contrário do que a gente pensa, engolir os sentimentos na fase do luto pode prolongar ele, ao invés de ele sendo encerrado. Né? Dia ele vai se manifestar. Exatamente. Certamente. Então, inclusive, às vezes a gente ouve relato de pessoas, por exemplo, que no momento da perda de alguém, elas tiveram, e tem alguém que vai ter que fazer esse papel administrativo, né? Sim. De resolver as coisas em relação à pessoa que faleceu, desde providenciar coisas como caixão, as questões do velório, algum documento. Isso no caso de luto por morte, né? Isso. E aí essa pessoa, como ela estava tão administrativa ali, ela não consegue sentir naquele momento. E aí passa alguns dias, a ficha cai, como se diz. E aí é que ela vai começar a vivenciar o processo de luto. Enquanto o outro, que estava mais participando ali daquele momento do velório, né, mais conectado com a questão da morte mesmo, e não com as questões administrativas, ele já vai começar a vivenciar o luto ali no velório, como tu falava antes. Mas muitas vezes essa parte burocrática é feito por uma pessoa mais distante. Mais distante. Né? Aquele que se coloca à disposição, e são muito bem-vindas essa ajuda, vamos dizer assim, né? Eu, particularmente, em questão de 15 dias, eu vivenciei a morte de 3 colegas de profissão, né? E então aí a gente vê efetivamente a importância que tem das pessoas que estão não tão envolvidas emocionalmente, né? Para fazer essa parte burocrática, né? É muito importante isso. Mas sabe que eu queria voltar numa coisa, não sei se eu posso agora. Claro, pode. Tu me perguntou antes dos homens 60 a mais, né? Que impactos, enfim. E aí eu fiquei pensando agora também, enquanto tu falava isso, né? Vivenciar a morte do outro, muitas vezes também é pensar sobre a própria morte. E depois que a gente passa dos 60, isso acontece com mais... com mais intensidade, né? Então agora tu falava de ter acompanhado aí recentemente o falecimento de colegas, que eu não sei se estavam todos já nos 60 a mais, mas isso faz a gente pensar um pouco no quanto a gente ainda tem de vida. Então isso é algo que pode fazer parte dos sentimentos de luto de uma pessoa, né? Quando eu já tô vivendo a minha velhice, e eu começo a perceber parentes e amigos que regulam comigo morrendo,
Sim. eu vou começar a me questionar como vai ser comigo, quando, o que eu ainda tenho para viver, quanto eu ainda quero viver. E isso também faz parte dos sentimentos que a gente passa durante esse processo de luto. O sentimento da finitude fica rondando cada vez mais perto, né? É uma ideia que fica cada vez mais recorrente na nossa mente, né? Muito bem. A partir de agora a partir já do próximo bloco, nós vamos falar sobre os lutos sem caixão, os lutos que ninguém vê, que se sente, mas que ninguém vê. Próximo bloco.